Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Como sempre fazemos, vamos orar mais uma vez e suplicar a graça de Deus sobre as nossas vidas para aprendermos da palavra dele. Oremos. Bendito Deus e Salvador, nosso Pai Celeste, nosso Supremo Pastor, pastoreia as nossas almas agora, ó Deus, por meio da pregação da Tua Palavra. Assim como o Senhor falou ao meu coração ao prepará-la, que o Senhor venha falar ao coração dos Teus servos e que cada um de nós sejamos confrontados no nosso pecado e nos feitos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Perdoe os nossos pecados também, nós Te imploramos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos, no livro do profeta Zacarias, o capítulo 10. E eu lerei do verso 1 até o verso 5. Os irmãos acompanhem com atenção e já comecem a pensar nesse texto de acordo com os textos que lemos. Observem as expressões deles que estão incluídas nos textos que lemos na liturgia. Zacarias 10, 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo, porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito porque não há pastor. Contra os pastores se acendem a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos, e serão como valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Esse texto, queridos irmãos, vai falar de algo que temos muita dificuldade em fazer: esperar. E esperar do jeito certo. Infelizmente, o nosso mundo virou um mundo fast food. Tudo é muito rápido. Ao passo que nós pedimos coisas pela internet, e elas devem chegar em 5 dias úteis, e nós mal acabamos de fazer o pedido, já estamos olhando para a porta para ver se já está chegando. Assim nós somos. E a questão é, como esperar então? Esse texto vai ensinar isso no passado, mas se aplica também ao presente, porque a realidade de espera é perigosa e ela depende que haja bons líderes para uma boa espera. E é isso que esse texto vai ensinar. Lembre-se que nós estamos aqui, nesse livro, num contexto do ano de 520, antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus havia cometido gravíssimos pecados, havia sido levado ao cativeiro da Babilônia, e lá permaneceu por 70 anos. Deus então traz esse povo de volta ao território de Israel, está reconstruindo o povo em todas as camadas, dando grandes promessas para que eles tenham esperança nele, e esse livro então se passa nesse contexto. Nós já vimos que o capítulo 1 até o capítulo 6, nós temos promessas do Evangelho acerca do Senhor, o Salvador que viria, mas que já estava atuando no meio do povo. Nos últimos capítulos que estamos vendo agora, a partir do capítulo 9 até o capítulo 14, o foco agora são não mais em eventos específicos que vão acontecer, mas o que eles poderiam esperar do futuro, ou seja, como esperar as promessas de Deus.
agora que nós estamos reconstruindo a sociedade e a consumação do reino está longe, algumas promessas que têm que acontecer também estão longe, como esperar? Se o reino de Deus vai vir, o que fazer até lá? E todo o cenário é um cenário de sofrimento e conflito, ou seja, a espera envolve sofrimento e conflito, ao passo que nesses últimos capítulos, do 9 até o capítulo 14, há aqui sofrimento descrito do povo de Deus, do Messias de Deus e até do próprio Deus sofrendo por seu povo. Nesse conflito entre Deus e o mal, não em forças equivalentes, mas obviamente Deus como soberano, mas conflitando com o mal. E o estilo desse livro agora é apocalíptico. Então, quando você ler palavras como Jerusalém, Judá, você não vai pensar somente em Jerusalém e Judá daqueles dias. Você vai entender que é um símbolo que aponta para o povo de Deus em todos os momentos. Portanto, os eventos aqui não são cronológicos. Pelo contrário, eles são apocalípticos, eles apontam coisas de maneira ideal. E o que o profeta, então, quer ensinar na primeira parte do capítulo 9 ao capítulo 14? O capítulo 9 ao 11 é um grande sermão. Se eu tivesse habilidade, eu poderia pregá-lo num grande sermão, porque foi um sermão só que ele pregou. O problema está na inabilidade humana. Por isso eu dividi os capítulos para a gente entender. E nesse grande sermão ele apresenta alguns tópicos, que o primeiro deles é do capítulo 9, 1 ao 8, que era a vinda do Deus guerreiro, que aponta para quando o Senhor Jesus Cristo voltasse em glória, destroçando todos os seus inimigos. Antes disso, ele mostra o capítulo 9, 9 e 10, que Jesus viria como Rei da Paz, o Salvador. No capítulo 9, 11 ao 17, ele mostra que nós que somos povo de Deus, vamos participar da vitória de Jesus, ou seja, nós não seremos excluídos das bênçãos que ele conquistou para o seu povo. Do capítulo 10, verso 1, capítulo 11, verso 3, ele vai mostrar os líderes, quem são verdadeiros e falsos até a vinda de Jesus. E o capítulo 5, ou a parte 5, que é o capítulo 11, 4 ao 17, ele mostra um contraste entre Jesus, o verdadeiro líder, e os líderes falsos, líderes humanos. Então pense nessas temáticas, que quando nós entrarmos no texto você vai pensar, agora nós estamos tratando de líderes humanos, verdadeiros líderes, falsos líderes, nesse tempo de espera pela vinda de Cristo. Então é isso que o texto vai abordar. Eles deveriam esperar a vinda do Senhor, e no meio dessa espera haveria bons líderes, falsos líderes. Mas Deus queria ensinar para eles a seguinte questão: eles deveriam esperar por Deus, confiando em Deus e nas suas promessas. É isso que Deus quer ensinar para eles. Como esperar? Esperem em Deus, por Deus, nas suas promessas, firmados nas suas promessas. Por isso o verso 1 ao 3 vai nos ensinar a verdade de esperar em Deus. Veja que ele começa dizendo assim: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. E para que você entenda que ele não está falando de uma chuva literal aqui, você tem que perceber esse contexto. Lembre-se que o capítulo 9 termina no verso 17, dizendo: grande é a bondade de Deus, grande é a sua formosura, o cereal fará florescer os jovens, o vinho, as donzelas, apontando para a consumação do reino, para a volta de Cristo em glória. Então essas chuvas aqui não são chuvas literais, elas estão intimamente ligadas com esse contexto de bênçãos espirituais e eternas. Então o que o Senhor está ensinando para eles não é para que vocês peçam chuva literalmente. Peçam chuvas de bênçãos espirituais, como nós lemos aqui em Ezequiel. É essa a ideia de Deus. Já que o reino vai vir, Cristo vai vir, vocês estão na espera desse Rei da Paz. O que vocês têm que fazer? Peçam bênçãos espirituais. Já que a plenitude virá, já que a consumação virá, o paraíso vai vir, o que vocês devem fazer? Busquem bênçãos espirituais. Esperem
pedindo a Deus bênçãos espirituais. E nisso então Deus está incitando o seu povo a confiar unicamente nele. Por quê? Estas promessas demorariam a acontecer, e muitas pessoas dentro do povo de Deus, hipócritas, diriam: onde estão as promessas de Deus? Aonde está esse tal de Rei da Paz que virá? Aonde está esse paraíso que vai ser o Éden renovado, que nós não estamos vendo, em que nós não temos chuva, que nós não temos comida? E a resposta de Deus é: peçam bênçãos espirituais, esperem firmados em mim. Por isso, ele diz: peçam, orem. A maneira de esperar é orando. Por quê? Para nós pecadores nunca é fácil esperar. Nós não sabemos esperar, nós queremos tudo para ontem, tudo feito a nosso modo. E Deus está ensinando: vocês vão esperar, mas vocês vão esperar em oração. Olhem para as promessas, orem de acordo com as promessas, para que vocês não recorram a coisas que não me são agradáveis. Se eles não esperassem em oração, o que eles iam fazer? Recorrer aos ídolos. E é isso que fazemos quando nós não esperamos em Deus, pelas promessas de Deus, em oração. E você pode pensar: eu não tenho ídolos na minha casa. Você tem, na casa do seu coração. A casa do seu coração tem muitos ídolos. Pode ser o dinheiro, pode ser o sexo, o prazer, pode ser até o culto a Deus, se você não quiser glorificá-lo e quiser glorificar a si mesmo. Se você quiser sentir-se bem, em vez de ouvir a palavra para ser transformado, nós podemos fazer até de coisas boas os nossos ídolos, a nossa igreja, a nossa liderança. Todos nós temos ídolos. E Deus está ensinando então que viva em oração. O remédio contra a idolatria que vocês podem recorrer no tempo de espera é oração. Peçam as bênçãos, peçam chuva no tempo das chuvas. E é interessante ele colocar no tempo das chuvas. Veja, ele não está pedindo: peçam oração para que as chuvas venham antes. Ele está pedindo: peçam chuva no tempo das chuvas. E é interessante que eu aprendi uma coisa com um puritano essa semana, que eu errava. E eu acho que todos nós erramos. Essa época chove em Montes Claros. E por que eu e você estamos pedindo chuva? A providência ordinária de Deus trabalha de acordo com os seus decretos ordinariamente. E veja que Deus faz isso para levar o nosso coração a um modo de espera que agrade a Ele, não que agrade a nós mesmos, não que atenda às nossas necessidades, mas aquilo que Ele determina, aquilo que é a vontade soberana dEle, e nós temos dificuldade com isso. Queremos coisas no nosso tempo, queremos coisas à nossa maneira, queremos coisas para nos satisfazer e nem sabemos se elas satisfazem a Deus e se elas são adequadas para o contexto geral e que é muito maior do que o nosso contexto limitado. Terrível, não é? A falta de conhecimento nossa. Estamos todos no mesmo barco quanto a isso. Por isso ele diz: peçam chuvas no tempo das chuvas serôdias. Esperem em oração, mas peçam para que essas promessas se cumpram quando Deus determinou que elas se cumpram. Não queira adiantar a agenda divina, essa é a ideia. A agenda divina é perfeita, não é a nossa que é perfeita. Ele não está aqui para atender expectativas humanas. Deus não está aqui para nos dar coisas como nós damos muitas vezes aos filhos mimados que temos, para atender expectativas que são ruins. Ele faz todas as coisas como apraz, da melhor maneira possível. O que temos a aprender então é pedir chuvas no tempo das chuvas serôdias, bênçãos espirituais no tempo certo, da maneira certa, esperar em oração. E veja que quando Deus então derrama suas bênçãos, elas são chuvas de bênçãos. Ele diz aí: serão como aguaceiro
darão erva no campo. As bênçãos de Deus espirituais, que são as principais, elas são extremamente enriquecedoras. Elas são suficientes. Elas são, ou deveriam ser, o maior gozo que temos, a maior alegria do nosso coração e aquilo que mais buscamos. Mas não é assim. Deus estava ensinando isso lá e ensina aqui hoje. Peçam chuvas, Ele dá aguaceiro, é no tempo dEle, da maneira dEle. E veja, o perigo de se esperar está expresso no verso 2, que eu já comecei a esboçar. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs. Se não recorremos a Deus, recorremos a quem? Aos ídolos. Recorremos à falsa religiosidade, à falsa oração, à falsa prática da palavra de Deus. No tempo de espera, nós somos testados por Deus e somos tentados pela nossa própria cobiça. Por isso esse tempo é especialmente, ou deveria ser levado com muita urgência da nossa parte, no sentido de sermos vigilantes. Veja que Adão caiu no Éden no tempo de espera do pacto se cumprir na vida dele, ou seja, no tempo em que ele seria provado por Deus e deveria vencer a provação, e ali ele cai. É no tempo da espera, é no tempo da espera que ele recorreu ao ídolo do seu coração, é no tempo da espera que ele recorreu à palavra de Satanás, que nós vamos ver que é algo que o povo de Deus faz em todos os tempos. Então, se vai esperar, espere em Deus. Não seja tentado no seu coração ansioso a recorrer à idolatria. Israel fez isso no passado. Quando eles ouviram essa palavra, pode ter certeza que eles se lembraram dos seus pais, que eram idólatras e que viviam numa vã filosofia de vida, numa falsa religiosidade e numa falsa adoração buscando os ídolos. E veja que esses ídolos, diz Deus aí, que eram ídolos do lar. Ou seja, não estavam à amostra, estavam dentro da casa do povo de Deus. Eram os terafins, pequenas imagens que ficavam dentro do lar e que a idolatria muitas vezes era oculta dentro do lar. Aprendemos aqui que a verdadeira religião não começa na igreja, não começa no templo, começa em casa. É em casa o primeiro lugar que a gente vive a verdadeira religião. É em casa que tem que ter o culto individual, é em casa que tem que ter o culto doméstico, é em casa que tem que ter o discipulado bíblico. Tem isso na casa de vocês? Se não tem, começou errado a adorar a Deus. Está aqui de maneira vã hoje. Não serve para nada o seu culto, porque tinha que ter começado em casa, e não começou. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês lá dentro do lar de vocês, vocês não vivem a Bíblia, vocês não vivem a minha palavra. Lá vocês recorrem aos ídolos, aos falsos deuses. E você pode pensar, hoje nós não temos falsos deuses assim. Temos deuses do nosso desejo, deuses que são criados pelo nosso coração para adorarmos e alimentarmos, e temos feito diariamente isso. As nossas prioridades. Sabe quais são os seus deuses? As prioridades minhas e suas. Quais são as suas prioridades? São os seus deuses. Se não for Deus, sua palavra, suas coisas em primeiro lugar, aí estão os seus deuses. Suas prioridades. São ídolos do nosso lar. E veja que não é só do lar da casa, é do recôndito do nosso lar, do mais íntimo do ser. Irmãos, a religião que Deus queria deles aqui, pura, sem mácula, começava em casa. Ele queria dizer a eles, tirem esse anseio do coração de vocês, que brota a falsa religião, parem de buscar estas coisas vãs e comecem a buscar dentro de casa, esperar em mim, orar, cultuar e viver a verdadeira religião. E veja que dos ídolos, eles passam para quê? Para a palavra de Satanás. Eles falam coisas vãs,
os adivinhos veem mentiras, têm sonhos enganadores. Parece que ele está descrevendo os nossos dias, não é mesmo? Parece que ele está descrevendo cada um de nós aqui que busca não a palavra de Deus para as nossas vidas, mas conselhos da nossa própria consciência. O que é melhor fazer? O que a consciência manda? Não, o que a palavra de Deus manda. Quando nós buscamos a consciência e as palavras que não são da palavra, estamos buscando a palavra de Satanás. Volta Adão aqui de novo, olha, no tempo da espera, ele ouviu a palavra de Deus? Ele ficou firme na palavra de Deus? Não, ele ouviu a palavra de Satanás. Em todos os tempos é assim. Por isso João descreve em Apocalipse capítulo 13, Satanás como um cordeiro falando como dragão. Ele está dentro da igreja, dentro dos nossos lares, falando como se fosse Cristo, mas falando como um dragão, ou seja, identificando-se como Satanás, porque são as coisas que buscamos que não estão de acordo com a palavra de Deus, que vem dos falsos líderes e de nós mesmos. Muitas vezes nós somos os agentes de Satanás na nossa própria vida para falar de coisas que nós queremos, mas não devemos fazer. Eles dizem aí, olha, os adivinhos veem mentiras. Os adivinhos eram aqueles que olhavam para as coisas que aconteciam e julgavam como sinais para a sua vida. Então eles viam um pássaro passando, falavam assim, esse pássaro quer dizer isso. E veja que nós fazemos isso também hoje. Nós tentamos descobrir a vontade de Deus assim. Vou provar. A gente fala assim, eu quero um namorado, então eu vou orar por isso. E aí eu começo a orar, e aparece na porta da minha casa um homem, só que ele é ímpio. E aí você diz, Deus respondeu a minha oração. Não, irmãos, Deus não respondeu a sua oração, porque namorar-se com um ímpio é pecado para um crente. E, portanto, Deus está testando a sua fidelidade à palavra. Pastor, mas eu já fiz isso e deu certo. Graças a Deus que a graça conserta as coisas. Porque se não fizesse, pode ter certeza que ia dar muito errado. E já deu, porque foi desobediência à palavra de Deus. Ah, eu preciso de um emprego, vou orar. E aparece uma porta aberta, só que essa porta aberta eu tenho que mentir. Eu tenho que burlar o fisco. Foi Deus que abriu? Não. Foi o seu ídolo que está falando que ele abriu essa porta. Nós não devemos ser guiados pela providência. Temos que ser guiados pela palavra. Senão viraremos adivinhadores modernos. E quantos de nós fazem assim? Decisões bíblicas não são assim. São de acordo com a palavra. E isso ele está ensinando lá para Israel e ensina aqui hoje, olha. Não sejam adivinhadores, andem pela palavra, de acordo com os ditames da palavra. São elas, as palavras da Escritura que devem guiar, as promessas de Deus, os ditames de Deus, tudo o que Deus fala e não os sinais dos tempos. E veja que a metodologia também não mudou muito. Ele diz que eles também contavam sonhos enganadores. Eles tinham sonhos, talvez sonhos esdrúxulos, que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Como uma feijoada e vai deitar. Tem gente que passa bem. Se eu comer um prato de feijoada e deitar, você pode ter certeza que eu vou passar mal. Pesadelo, sonho terrível, às vezes coisa do nosso subconsciente. Sonho, nossa, eu sonhei um negócio, fulano de tal ia morrer, vou orar por ele. Isso é a palavra de Deus. Não, isso não é a palavra de Deus. Mas ele morreu, isso também não é a palavra de Deus. Palavra de Deus nunca é assim. Deus falou nos sonhos por meio dos profetas, homens que ele levantou para isso, que nem todos de Israel eram. Irmãos, nem todos de Israel tinham sonhos proféticos. Quem tinha eram os profetas. Os sonhos deles os deixavam atônitos, embasbacados, e com eles também vinha a interpretação de Deus. Não é esse tipo de sonho que as pessoas falam hoje, não. E veja que por isso Deus acabou com sonhos.
Por isso o autor de Hebreus diz, Deus falou dessa forma lá atrás, agora ele só fala pela Escritura, pelo Filho dele e pelo aquilo que ele revelou na Escritura. Por quê? Cada um de nós tem uma imaginação muito fértil e queremos interpretar essas coisas como palavra de Deus, mas não são. Se você está acreditando em sonhos, pare com isso agora. Aprenda, é isso que ele está falando aí. E é interessante que todo o livro de Ezequiel fala sobre essa questão também. Vasculhe Ezequiel essa semana e você vai perceber isso. E ele fala isso em relação aos líderes falsos de Israel. Ao passo que Deus diz, aquele que tem sonho, conte como sonho. Para de falar que é minha palavra, não é. Metodologia antiga, aplicada ao tempo moderno. E veja, irmãos, que Deus está falando aqui para eles, parem com isso, porque estas coisas são consolações vazias, o tempo de vocês já é difícil, e vocês vão buscar coisas que vão consolar vocês como um analgésico, para quem está com uma enfermidade terrível, vai passar e logo em seguida vai estar com dor, não serve para nada, se não for curado vai continuar, e essas palavras que eles estavam buscando eram assim, porque não eram palavras de Deus, eram palavras humanas. Israel fez isso no passado. O povo de Deus estava ouvindo dos profetas paz, paz, e não havia paz. Olha o analgésico. Então veio o dilúvio, entre aspas, que também é chamado o cativeiro babilônico. Analgésicos. O que eles deveriam buscar então eram a palavra de Deus e suas exortações. Por quê? A palavra de Deus, junto com o consolo, vem exortação. Porque nós precisamos de ouvir grandes verdades que confrontam o pecado. Não é certo só consolar as pessoas, é necessário também mostrar a elas a falta de fé que elas têm. Mostrar a elas o quanto elas estão buscando coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. Nós queremos muito ser consolados, é bom ser consolado, mas é preciso também ser confrontado. E nós vivemos numa igreja, e eu não estou falando da primeira igreja, uma igreja dodói, que quando o pastor desce a pancada no povo, todo mundo sai para casa, essa palavra é dura e não vale nada. Você deveria falar assim, graças a Deus porque eu fui confrontado no meu pecado, eu preciso de ouvir contra o meu pecado, para que o ídolo do meu coração não se torne a maior coisa dele. E veja o resultado de buscar ídolos, adivinhos, sonhos. Ele diz aí no final do verso 2, o meu povo anda como ovelhas que não têm pastor. Se não busca a palavra de Deus, é como ovelha que não tem pastor. Essa expressão, ela aparece várias vezes nas Escrituras. Não vou nem citar os textos. Ela começa com Moisés, e ela vai até o tempo de Jesus, quando ele vê uma multidão sem fome, e que os reis de Israel estavam oprimindo os fariseus e os saduceus, ele diz, elas são ovelhas que não têm pastor. O que são ovelhas que não têm pastor, segundo esse texto aí? São pessoas que, em vez de buscar a Deus, esperar em Deus, confiar nas suas promessas, buscam coisas que vão se agradar, que vão agradá-lo e que vão fazê-lo andar a esmo, andar errante, porque o único muro de proteção que nós temos para a nossa vida, para não nos fazer ir para a direita ou para a esquerda e não nos fazer prostrar no meio do caminho, é a palavra. Se não buscarmos a palavra e falarmos, vou fazer do jeito que eu quero, nós somos como ovelhas que não têm pastor. Andamos a esmo, andamos dando cabeçadas, marradas, ombradas, como lemos aqui em Ezequiel. Ovelhas que não têm pastor. E você acha, irmãos, que Deus ia ver tudo isso e ia ficar parado? De maneira nenhuma. O verso 3 ele diz, contra os pastores se acendeu a minha ira. Se o povo de Deus tem pastores que não pastoreiam, ele fica irado. Deus não fica no seu trono inamovível, parado, quieto, sem fazer nada. Ele se ira, porque ele elege líderes para o seu povo, para pastorear o seu povo, para poder ensinar o povo, livrar o povo dos bodes guias, dos falsos mestres, da sua idolatria.
E ele diz: já que eles não estão pastoreando, eu fico irado com eles. E veja que esse foi um problema de Israel antes. Foram os falsos pastores, os reis que não eram piedosos, que levaram Israel ao declínio, com falsa religião, com idolatria, com pecaminosidade, iniquidade desenfreada. E Deus ficou irado e levou um povo inteiro para o cativeiro. Por causa do quê? Dos guias falsos. O juízo da Síria e o juízo da Babilônia vieram por causa destas coisas, guias falsos. E agora eles tinham que esperar o Salvador e estavam vivendo essa mesma realidade de falsos profetas, de falsos guias. Mas Deus diz: pode deixar, eu estou irado contra eles. E Ele vai visitar. A palavra castigar aí é visitar. Lembre-se de quando Deus visitou a terra no dilúvio, é a mesma ideia. Quando Deus desceu para ver a torre de Babel, visitou. Quando Deus visitou Sodoma e Gomorra, é a mesma ideia. E Ele diz: eu vou vir com ira em meio ao meu povo. Por quê? Eles não pastoreiam, eles não cuidam do meu povo. E aqui, eu e os demais pastores desse rebanho, nós temos que colocar nossa barba de molho. Pastorear tem que ser uma das prioridades da nossa vida. Tem que ser algo que nós levamos muito a sério, porque nós vamos ser certamente os mais cobrados dentre o povo de Deus. A quem muito é dado, pode ter certeza, muito é cobrado. E se o nosso pastoreio demonstra um coração pecaminoso, o fim é terrível. Jesus disse em Mateus 7:22, muitos dirão a mim naqueles dias: Senhor, Senhor, nós não temos profetizado em teu nome, ou seja, pregando a palavra no teu nome, nós não expulsamos demônios, em teu nome nós não fizemos curas, milagres. E Jesus diz: eu declarei, nunca os conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse é o futuro daqueles que são líderes que não lideram, que são falsos guias do povo de Deus. Um futuro tenebroso, um futuro que o Senhor fala assim: não te conheço, pode ir embora. Já passou por uma coisa assim? Já viu quando você passa na rua e uma pessoa que às vezes você tem estima, ela nem te cumprimenta, ela vira a cara? Agora imagina Jesus fazendo isso no último dia, falando assim: vai para lá, não te conheço não, o inferno é o seu lugar. É isso que ele está falando aqui. Mas o texto não para por aí, graças a Deus. O segundo ponto, do verso 3b ao 5, Deus vai mostrar agora o verdadeiro líder, o Salvador e os verdadeiros líderes, aqueles que vierem por causa dele. Veja que o verso 3 não termina com o castigo, sim, dos líderes, mas do povo de Deus não. Ele diz: eu cuidarei, visitarei o meu rebanho, eu visitarei o meu rebanho. E veja que ânimo é isso para nós, porque se vivemos em tempo de falsos líderes, nós podemos ter uma certeza: o Senhor é o nosso pastor. Quem cuida realmente da sua igreja é Ele. A igreja é de Jesus. Tem gente que fala que gosta tanto da igreja que quer levar a igreja para o túmulo. Está errado, a igreja é de Jesus. Você não pode levar nenhum cabo desse aqui para o túmulo. A igreja é do Senhor Jesus. É Ele quem é o pastor do rebanho. E isso nos conforta, porque saber que talvez o seu pastor aqui é falho, ele é pecador, ele comete erros, e eu certamente o cometo, mas você pode olhar para mim e falar assim: atrás dele está o Supremo Pastor. Ele não deixa as minhas necessidades, ele sempre me visita com cuidado, ele sempre abre os meus olhos contra os falsos pastores, ele faz ver a minha idolatria, ele faz me esperar nele, ele cuida de mim. O Supremo Pastor é que deve ser o último olhar do crente, e Deus está aqui ensinando isso para eles. Vejam além dessa situação difícil que vocês estão vivendo, veja além, olhem para mim como Supremo Pastor,
e olhem o que eu posso fazer. Veja que ele diz que ele vai transformar Judá um cavalo de vitória. O que está em vista aqui, irmãos, é que não é que ele vai fazer de Judá uma máquina de guerra e que vai guerrear, vencer a Babilônia, vencer o Medo Persa, Roma e os grandes impérios no mundo. Não é isso. Tende em vista aqui o contexto da liderança do povo de Deus e das promessas do Messias, que são o pano de fundo. Então o que ele está profetizando aqui não é algo literal. O que ele está falando é: eu vou usar a casa de Judá para vencer todas essas circunstâncias adversas. O que está em foco é a verdadeira liderança do povo de Deus que sairia de Judá. E veja que essa é uma promessa vetusta, antiga. Em Gênesis 49:10, Deus havia prometido, antes do povo sair do cativeiro do Egito: o cetro não se arretará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. A ele obedecerão os povos. O que Deus está falando aqui é sobre uma promessa que eles não conseguiam vislumbrar com os olhos carnais. Por quê? Eles não tinham mais reis, não havia um da tribo de Judá no trono de Jessé, não havia mais a casa de Davi reinando, e eles poderiam olhar e dizer: caducou a promessa de Israel. A promessa de uma lâmpada sempre acesa, a promessa de um pastor superior, de um rei que nós nunca tivemos, caducou. E ele está dizendo: não, fiquem tranquilos, não caducou a minha promessa. Eu vou fazer de Judá o meu cavalo de vitória. Através dele, de Judá, vai vir a minha vitória para o povo de Deus. Quem será que ele está falando aqui? Se dos seus olhos não salta uma figura muito conhecida de todos nós aqui, eu te convido a ler mais a Bíblia, porque essa promessa é uma promessa que está lá desde Gênesis 3,15, e que passou depois por Abraão, que passou por Isaac, que passou por Jacó, que chegou até Jessé, que chegou até Davi, e que quando nós lemos Mateus capítulo 1, você vai ver chegando no Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa dele. O que ele está dizendo para o povo é: fiquem calmos, esperar é perigoso, mas eu tenho uma promessa, eu não falho, as minhas promessas jamais falham, saibam disso, nunca se esqueçam dessa realidade, mesmo que o exterior fale ao contrário. Eu vou vencer por meio de Judá. E agora no capítulo 4 ele descreve quem é esse. De Judá sairá a pedra angular. Essa pedra angular, irmãos, aponta para o rei verdadeiro do povo de Deus que sairia de Judá, para um governante do povo de Deus. O termo é usado diversas vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento para simbolizar o Messias. E nós lemos aqui 2 textos que nos ensinam que ele é a pedra angular. Jesus, quando pregou, ele mesmo afirmou isso: eu sou a pedra angular. Então, Deus está falando: fiquem tranquilos, de Judá vai vir a pedra angular. Essa pedra angular é o meu filho. Essa pedra vai fazer algo por vocês que vocês muito precisam. A pedra angular, ela sustenta todo o edifício santo do povo de Deus. Toda a igreja está radicada em Cristo. Cristo morreu e edificou a sua igreja sobre si mesmo. E é isso que ele disse para Pedro: sobre esta pedra, não aquela pedra, eu edificarei a minha igreja. Eu sou a pedra angular, eu sou aquele que salva a igreja, eu sou a subsistência da igreja. E os apóstolos vão lançar a minha doutrina na pedra angular. Eles vão construir sobre essa pedra angular, e é essa pedra que vai manter toda a igreja em todos os tempos. É essa pedra que vai fazer com que esta igreja e todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo permaneçam, se ficarmos firmes nela. Pedra angular, o Senhor Jesus Cristo. Mas vai além. Ele diz: Jesus não é só a pedra angular, ele é a estaca
da tenda. Essa figura aponta para a pressão sobre um líder. É coisa insignificante aos olhos humanos, mas ela simboliza uma força que é preciso para aguentar as pressões que estão sobre o líder de Deus. E veja como o Senhor Jesus Cristo aguentou essas pressões. Ele liderou os seus apóstolos durante 3 anos, e muitas vezes eles não queriam ouvi-lo, muitas vezes os evangelhos narram que o coração deles estava endurecido. Ele mesmo disse que havia uma multidão que o seguia, mas seguia por causa de milagre de pão, mas não seguia ele por causa da palavra. Tudo isso é pressão que ele estava aguentando. Ele suportou pressão, como você vai ler no nosso boletim, de não ser aclamado um rei estatal e político, em que o povo diversas vezes quis aclamá-lo como um rei que é desta natureza, o que ele jamais o seria naquele tempo. Ele aguentou as pressões dos líderes de Israel, que o chamavam de embusteiro, como se ele não fosse o Messias. Ele aguentou pressões na sua casa, quando Maria e os seus irmãos foram até ele prendê-lo, achando que ele estava louco por dizer que era o Filho de Deus e o Salvador. Jesus aguentou pressões por amar os discípulos e amá-los até o fim. Jesus aguentou pressão na Getsêmani, quando a perspectiva da ira de Deus era tão grande que ele suou sangue. Jesus suportou pressões quando na cruz do Calvário todo o peso da ira de Deus, que era meu e seu, caiu sobre ele. Por isso ele pode dizer, veja se a figura agora faz sentido para você: lance sobre mim o seu fardo que é pesado. Pressão. Tome sobre você o meu fardo que é leve. Por isso muitos comentadores comentam que a fé é apoiar toda a pressão em Cristo. A estaca da tenda, aquele que aguenta pressões. Pode deixar que eu vou fazer aplicações para nós que somos pastores sobre isso também. Mas veja, não para por aí. Ele fala que é também o arco de guerra. O arco de guerra aqui aponta para a vitória do Senhor. Irmãos, é difícil ver o nosso Senhor, em muitas igrejas, retratado como um fraco, como um fracassado, como pregado a uma cruz, derrotado, tristonho. É difícil, porque a palavra de Deus não o descreve assim. Jamais o descreve como uma vítima impotente. Pelo contrário, descreve ele como aquele que morreu por nós, mas de forma vitoriosa por nós. E essa figura, ela está expressa de uma maneira tão clara, por exemplo, em Apocalipse 6, 12. Veja se não há um paralelo impressionante. Vi o Cordeiro que abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda, e aí ele começa a descrever o selo. E quando você volta no 5º selo, o Cordeiro abriu o selo. No 4º, que é o verso 7, ele abriu o selo. Olha a vitória dele. No 5, ele abriu o selo. No verso 3, ele abriu o selo, vitória. Agora veja o verso 2. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu como? Ou seja, o Salvador é o nosso vencedor. Ele é o verdadeiro vencedor do povo de Deus. E veja que não só ele é o vencedor do povo de Deus, mas dele sai toda a liderança do povo de Deus. Ele é descrito aí também como chefes. E essa figura no hebraico, ela é um tanto quanto enigmática, e é uma figura dupla, como se o profeta estivesse vendo duas coisas em uma coisa só. Vendo duas coisas interpostas, dizendo que ele é o chefes. Em que sentido? Que ele é o soberano da terra. O Messias já governa essa terra. Ele é o rei de toda a terra. Por isso ele diz: toda a autoridade me foi dada. Eu sou
o governante absoluto de todas as coisas. Eu é que abro os selos, eu é que comando a história, e eu é que dou liderança ao meu povo. Deles sairão os chefes. E aí tem a ver com os líderes que saem do Senhor Jesus Cristo. Dele brota toda a liderança humana na sua igreja, tanto para o bem da igreja, quanto para o juízo da igreja. E isso se cumpre na vida dos apóstolos. Quando ele chama os apóstolos, dá autoridade aos apóstolos, porque ele tem autoridade. E ele diz: vão, preguem esse evangelho, vão, governem essa igreja, fundamentem essa igreja. Por quê? Dele saem todos os chefes, dele sai toda a liderança do povo de Deus. Ele é a raiz de toda a autoridade da igreja. E, por fim, como são esses líderes que saem do Senhor Jesus Cristo? Eles serão como valentes. A figura é descrita aqui como os líderes do povo de Deus como vitoriosos. A figura é de uma batalha, mas veja, isso não é literal. Quer dizer que nós vamos sair dando porretadas, machadadas e espadadas nas pessoas. Foi assim que Pedro entendeu, mas não é assim que as coisas funcionam. A ideia é que os líderes de Deus seriam vencedores ao liderar a sua igreja de acordo com o que Cristo quer que eles liderem a sua igreja. E a vitória deles, irmãos, é impressionante, porque se você ler o verso 5, é descrito que eles são uma infantaria contra a cavalaria. Isso é uma vitória que não tem precedentes. Sempre a cavalaria vai levar vantagem sobre a infantaria. No reino antigo, ou no mundo antigo, quem tinha mais cavalos possivelmente ganharia a guerra. Ele está dizendo aqui, esses líderes vão vencer. Eles vão ser vitoriosos. Por quê? Porque o Senhor está com eles. Ou seja, a vitória não vem deles, a vitória vem do Senhor que está com eles. E veja, não foi assim que os apóstolos venceram? O Senhor Jesus Cristo os chamou e disse: eu estou com vocês até o fim. Sejam minhas testemunhas. Se vocês forem levados aos tribunais, eu vou dar vocês o que falar. Vocês vão falar de mim mesmo no meio dos tribunais. E foi assim que esses homens sacudiram o mundo e levaram o evangelho por toda parte. E é assim que os líderes da igreja hoje também fazem. Um comentador diz o seguinte: veja só, os pregadores do evangelho de Cristo saíram para travar uma boa guerra. Eles atacaram com bravura porque Deus estava com eles. E os que andavam a cavalo e se opuseram a eles foram confundidos, porque Deus escolheu as coisas fracas e tolas do mundo para confundir as sábias e poderosas. Mas de onde têm eles todo o poder? Por que eles são tão capazes? A resposta está no Senhor, na força do Senhor. O Senhor está com eles. E é assim que nós lideramos a igreja do Senhor hoje, pensando dessa maneira. O Senhor está conosco. É assim que é a maneira de esperar o Messias. Lá, eles esperaram a vinda dele. Aqui, nós vivemos num contexto muito semelhante, esperando a volta dele. Como esperar? Foi o que você aprendeu hoje. Aplicações finais. Primeira coisa, eu quero realmente instar com os irmãos que têm uma vida de oração. O Senhor Jesus Cristo, falando sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, ele disse: porventura, quando voltar o Filho do Homem, haverá fé na terra? E veja como isso está ligado à oração. Oração é o nosso termômetro espiritual. Vivam uma vida de oração, porque a sua vida e a minha vida é uma vida de espera. E quando você se humilhar diante de Deus, Deus vai matar os seus ídolos e você vai esperar na palavra, conhecendo a palavra, vivendo a palavra. Segunda coisa, tirem os ídolos do seu coração e da sua casa. Vamos aprender a viver a vida cristã lá. É dentro de casa que começa. É o lugar mais difícil de viver a palavra, mas é lá que a gente tem que viver. Começa lá, para que a sua adoração seja adequada ao Senhor, para que a sua adoração não seja hipócrita. Aqui ninguém vê
o que aconteceu na minha casa hoje. Não sabe se eu briguei com a minha esposa, se eu chutei o cachorro. Não, chutei o cachorro não, porque eu não tenho cachorro. Ninguém sabe. Será que eu vivi a verdadeira adoração na minha casa hoje? É lá que tem que começar. Começa de mim e em todos vocês. Vivam a adoração em casa. Terceira coisa, não andem atrás de falsos líderes. Cuidado com quem você escuta na internet. Cuidado com quem você quer aprender a palavra de Deus. Nós temos aqui um conselho capacitado para te ensinar a palavra de Deus. Nos procure. Eu e o reverendo Gustavo, nós ficamos aqui todos os dias fazendo nosso plantão. Ninguém nos procura para falar assim, eu preciso de um conselho sobre isso. E às vezes a gente vê que procuraram pessoas que deram maus conselhos e as coisas se agravam. Às vezes foi procurar um pastor de internet e aprendeu coisa errada. Andem atrás dos líderes verdadeiros que Deus deu para vocês. Sejam sábios quanto a isso. É a alma de vocês e a vida de vocês que está em jogo. Quarto lugar, quando você ver a minha falha e a dos meus parceiros do conselho, lembre-se de uma coisa, nós devemos ser exemplo, mas que o pastor perfeito é Jesus. Eu queria ser perfeito, irmãos, mas eu não posso, eu não dou conta. Então, quando você vê minha falha, ore por mim, não seja um acusador, e assim eu tenho que fazer por você também. Na igreja a gente acusa demais, a gente briga demais, a gente fala mal demais das pessoas, a gente vive muito de picuinha, mas a gente não ora pelas pessoas, a gente não acaricia elas quando elas estão em dificuldades, a gente não ajuda com o que elas precisam. Vivemos um evangelho individualista, por quê? Nós perdemos noção de olhar para o pastor supremo. E aí todos somos ovelhas dando marradas uns nos outros. Eu, em primeiro lugar, não posso ser assim. Me ajude a não ser assim. E não sejam assim. E sempre olhem para o verdadeiro pastor. E quando ver alguém que não é tão próximo imitador de Jesus, diga para ele, faça o que Jesus faria. Seja o que o Senhor é, santo. Quinto, ore por bons líderes, não só para essa igreja, mas pela igreja do Senhor como um todo. Nós vivemos um momento de muitos falsos pastores e falsos guias. E eu não estou falando só nas igrejas fora do nosso arraial, estou falando dentro do nosso arraial, dentro da nossa igreja presbiteriana. Ore por bons líderes. Peça a Deus por isso. E peça porque poucos são trabalhadores. E se poucos são os trabalhadores, menos ainda são aqueles que são fiéis. Então ore por isso. Todo dia lembre de orar por isso. Mande líderes, Senhor. E bons líderes. E por fim, para o pastor e os demais pastores, nós cometemos um erro muito grande, que é levar as pressões todas sobre as nossas costas. Eu e você, nós não somos a estaca da tenda. Por isso há muitos pastores suicidando. Por isso há muitos pastores com depressão, tomando remédio para dormir. Porque nós temos muitas pressões nas costas, nós sabemos dos pecados dos irmãos, nós sabemos das dificuldades dos irmãos, mas aí eu tenho que aprender uma coisa, quem é suficiente para todas essas coisas é Jesus. Paulo viu assim o seu apostolado, e quem sou eu para chegar aos pés do apóstolo? Só no nível de pecado, porque todos nós somos maiores dos pecadores. Porque ele aprendeu uma coisa, eu vou sofrer pressões, mas eu vou levar essas pressões naquele que é a estaca da tenda. E eu e você, presbíteros desse rebanho, temos que ser assim. Ao sofrer pressões, levar aos pés do mestre. Não é a nossa força que vai resolver o problema da igreja, é só a força de Jesus. E se a gente não faz assim, nós vamos liderar de acordo com o coração do povo, ou vamos morrer sem preservar a nós mesmos, o que também é pecado.
Então vamos pastorear de acordo com a palavra e levando as pressões todas no nosso Mestre. E é assim que a igreja cresce e frutifica para a glória do Senhor. Deus nos abençoe.